Meu nome é Matheus, eu sou aluno do mestrado do ProF, do Polo de Rio Pomba, e para finalizar a disciplina de problemáticas da educação física escolar, aqui está um mapa conceitual de tudo aquilo que eu refleti durante a disciplina. Como a gente sabe, a educação física já passou por diversas situações que precisavam ser superadas e ainda precisam ser solucionadas atualmente. Partindo do princípio, quando a gente olha a questão da legislação, a gente sabe que a educação física é um componente curricular obrigatório na educação básica. Só que existem controvérsias, porque a legislação, ao mesmo tempo que coloca esse caráter de obrigatoriedade, ela coloca também algumas opções de facultatividade. Como, por exemplo, meninas que estão grávidas, elas têm a opção de não participar das aulas de educação física. E isso é um problema porque mostra que a legislação acredita que a educação física é uma disciplina predominantemente prática. A educação física é prática? Sim, mas também existem momentos de reflexões. Ela não é somente a prática em si. Não precisaria excluir uma aluna de participar da aula de educação física, porque teria outras formas de participação além da prática. A gente não precisa diminuir a educação física e restringir a educação física escolar apenas como um momento prático, porque não é só isso, é muito mais. É um momento de reflexão importantíssimo para todos os alunos e a gente não pode excluir o aluno dessa opção de aprendizagem no seu currículo. Outra problemática existente é a questão do abandono docente. Como a gente sabe, existe uma desvalorização curricular na educação básica perante a educação física. A gente vê muitas pessoas, principalmente a cultura escolar, a comunidade escolar, desvalorizando a educação física, achando a educação física como um mero momento de recreação e lazer. Pode ser recreação e lazer? Sim. Pode ser prática? Sim. Mas não é só isso. Também é reflexão, também é criticidade. A educação física é riquíssima em cultura. Então a gente não pode restringir a educação física e desvalorizar esse componente curricular que é de suma importância. Outras questões que são justificadas para acontecer o abandono docente é a questão da infraestrutura. Muitos professores citam que existe falta de material adequado, falta de espaços adequados para que as aulas de educação física aconteçam. E isso faz com que muitos professores abandonem o trabalho docente. Esse abandono é no sentido de deixar para os alunos decidir a prática que vão realizar, deixar os alunos intervir diretamente no momento da aula. É aquele famoso rola-bola, onde o aluno vai jogar a bola e o professor praticamente fica sentado observando os alunos brincar, participar, jogar, o que eles decidem. Então, o famoso rola-bola está enquadrado na questão do abandono docente. Isso gera uma crise pedagógica, porque isso desvaloriza a nossa área, principalmente uma área que tem inúmeras reflexões sobre como a gente pode intervir no cenário da cultura corporal de movimento. Então, essa crise pedagógica é uma das problemáticas. Outra problemática se diz em relação à indisciplina e afastamento dos alunos durante as aulas. Uma das justificativas é a questão da repetição dos conteúdos. Vamos dar um exemplo. Ensino Fundamental 1. A partir do terceiro ano é proposto os esportes de invasão. Só que esse conteúdo repete com a mesma descrição no quarto e no quinto ano, de acordo com os planos de ensino. E os esportes de invasão retornam no Fundamental 2 e no ensino médio. Apesar de que tem algumas alterações nas propostas de como desenvolver esse conteúdo. Apesar de haver uma nova proposta de como desenvolver, a gente percebe que muitas vezes os professores não propõem essa questão dessa nova proposta, porque muitas vezes no ensino fundamental 2 e no ensino médio, os esportes ou as outras práticas que são repetidas têm alguma reflexão diferenciada, só que na maioria das vezes os professores não
não utiliza esse momento de reflexão. Ele apenas utiliza o quê? O rola-bola. Apenas deixa os alunos repetir aquelas práticas que eles mais gostam. Só que isso gera a questão da desmotivação. Muitos alunos que já estão desmotivados em praticar um futsal, um handball e ver aquela prática se repetir diversas e diversas vezes, se sentem desmotivados em participar da aula de educação física. Outra problemática em cima da indisciplina e afastamento se diz sobre a questão da esportivização. O que acontece? A aula de educação física, ao invés de ser ampla e valorizar todos os âmbitos da cultura corporal de movimento, ela se restringe praticamente na questão dos esportes, principalmente dos esportes com bola, como futsal, handball, basquete, vôlei, e isso gera a exclusão de muitos alunos, principalmente aqueles que não se sentem aptos a praticar essas modalidades. E isso gera desinteresse escolar, desinteresses desses escolares na prática da educação física. Então, a indisciplina pode estar associada à questão da repetição dos conteúdos e o afastamento na questão da esportivização. Em relação aos esportes, a gente já falou que vai causar um desinteresse escolar e o distanciamento desses alunos da prática esportiva, mas a gente também tem que contextualizar, falar que os esportes não é um problema em si. O problema está na questão de como ele é proposto durante os momentos de aula. Muitas vezes ele é voltado para o tecnicismo. O tecnicismo é quando o professor restringe a prática esportiva com o ensino da técnica. Aquele aluno que não se sentir com, com uma qualidade suficiente para desenvolver essa técnica, ele vai se afastar da prática esportiva. Ele vai se afastar da aula de educação física. Então, o tecnicismo é uma das causas do distanciamento escolar. Do distanciamento escolar dos alunos nas aulas de educação física. Além disso, é a falta de diversificar. A gente vê práticas repetitivas, como eu já citei, do handball, do futsal, do basquete, do vôlei, e não tenta diversificar em outras modalidades, como, por exemplo, ginástica, dança, entre outras opções. Então, a falta de diversificar também gera uma problemática para a questão dos esportes. Então, a solução não é excluir os esportes da aula de educação física, e sim contextualizá-los e diversificá-los. Quando você for propor, tenta propor umas práticas alternativas. Temos outros exemplos de esporte, como esportes de aventura, dentre outras possibilidades de lutas. Então, existem inúmeras práticas esportivas que dá para a gente propor, além daqueles esportes com bola. E além da gente utilizar a prática em si, como já foi citada na questão da legislação, é importante você contextualizar, você colocar um repertório cultural nessa prática, você colocar conceitos, estimular aspectos atitudinais. Então, você contextualizando, você vai gerar uma prática com um tratamento pedagógico totalmente diferente, totalmente mais formativo e mais importante para o aluno. E, consequentemente, talvez você vai conseguir estimular melhor o interesse dos alunos, você vai conseguir gerar uma proximidade dos alunos com a prática de educação física, vai mostrar que a nossa pedagogia não está em crise e vai tentar valorizar o nosso campo escolar. Uma outra problemática também que existe na educação física escolar é a questão do gênero. A gente percebe muitos aspectos de desigualdade social que são refletidos na aula de educação física, porque muitas práticas são estereotipadas. A gente percebe que muitas meninas no ensino médio deixam de participar da aula de educação física por conta de desigualdade, por conta de estereotipos. Muitas meninas acreditam, igual, por exemplo, que algumas práticas esportivas são voltadas para o público masculino. E isso é uma mentira. Por quê? A prática esportiva não é definida pelo gênero, e sim, na maioria das vezes, socialmente. Um exemplo clássico que foi trabalhado durante a disciplina de problemáticas da educação física escolar é aquela reflexão do futebol de campo no Brasil sendo visto como um esporte predominantemente masculino, sendo que nos Estados Unidos o futebol de campo é considerado uma prática para as mulheres. E isso é definido pelo gênero? Não, é definido socialmente. Então, essas reflexões a gente tem que impor nas aulas de educação física, propor nas aulas de educação física, para a gente romper
com essa questão do estereotipo e do preconceito de conceituar tal prática como masculina ou feminina. A gente tem que intervir nessa cultura com objetivos de propor um momento epistemológico mais condizente com a nossa realidade, uma realidade que tem que ser igualitária, que propõe direitos iguais para todos. E quando a gente vai propor uma prática esportiva ou uma outra prática da cultura corporal de movimento, onde a gente vai colocar meninos e meninas praticando ao mesmo tempo, é sempre importante que a gente tenha a ideia de equidade. Equidade não é apenas propor a mesma oportunidade para ambos, e sim propor adaptações quando necessárias para que ambos os gêneros consigam participar da mesma forma, com as mesmas possibilidades. Então, aqui tem uma estratégia de ensino importantíssima de ser utilizada quando necessária. Outra questão que abarca todas essas problemáticas para a gente valorizar a educação física perante a legislação, para a gente evitar o abandono docente, para a gente melhorar a disciplina dos alunos e aproximar os alunos das aulas de educação física, para a gente contextualizar melhor os esportes, para a gente aproximar a questão do gênero, é associar a teoria com a prática. Não é você apenas propor a prática do futsal, e sim refletir sobre essas questões de gênero. Igual, por exemplo, refletir sobre a questão de gênero é importante? É de suma importância. Para a gente tentar mostrar para as meninas que também elas podem jogar futsal. Mostrar para os meninos que estereotipos de dança, ser considerado um esporte predominante de menina, é um equívoco. Então, essas reflexões são de suma importância. E isso vai valorizar a nossa didática durante os momentos de educação física. A gente vai contextualizar para os alunos o porquê ele está fazendo aquela prática, o porquê aquilo foi construído culturalmente. Então, é de suma importância a gente associar a teoria com a prática. E isso vai permitir que o aluno desenvolva criticidade. Criticidade não é apenas você pegar e criticar tal situação, é você entender a realidade concreta. Você entender o porquê aquilo está sendo proposto, o porquê aquilo é impregnado socialmente desta forma. Então é você entender o cenário total. Unir a teoria à prática, a gente vai conseguir uma integração pedagógica. Integrar aspectos conceituais, como atitudinais, como procedimentais, e isso é de suma importância. Então, a gente tendo integração pedagógica, equidade e um tratamento pedagógico diferenciado, a gente vai conseguir metodologias estratégicas para a gente romper com as problemáticas existentes nas aulas de educação física. A gente vai evitar essas controvérsias sobre a educação física ser apenas prática. A gente vai evitar essa desvalorização onde os professores abandonam a prática docente. A gente vai evitar esse desinteresse da comunidade escolar perante as aulas de educação física. Então a gente tem que utilizar com toda certeza essas metodologias estratégicas. E como a gente consegue melhorar essas metodologias estratégicas? A gente tem meios para conseguir atingir essas metodologias, como, por exemplo, a formação continuada, isso que a gente está fazendo no mestrado, tentando melhorar a nossa conduta profissional. A gente pode diversificar os conteúdos e avaliações nas aulas de educação física, coisas que a gente já citou e refletiu anteriormente no mapa conceitual. Estimular a criticidade para que o aluno consiga ver a realidade concreta. Permitir diálogo, escuta e protagonismo dos alunos, o que é muito significativo a gente propor esse tipo de ensino, e também respeitar as diferenças e a diversidade. E nesse ponto a gente tem que fazer um adendo, não apenas do gênero, mas sim também questões relacionadas a religião, política, a gente sempre respeitar todos os âmbitos sociais. Esse foi o mapa conceitual refletido sobre a questão da disciplina de problemáticas da educação física escolar. Acredito que foram assuntos importantíssimos e muito condizentes para que a gente consiga evoluir a nossa conduta profissional e propor um processo de ensino-aprendizagem mais completo para todos os alunos que a gente está trabalhando na educação básica.